Nos últimos segundos de vida, algo estranho acontece com o cérebro humano. A atividade neural não diminui imediatamente. Na verdade, em alguns casos, ela aumenta, como se o cérebro estivesse tentando entender o que está acontecendo. Estudos sugerem que, nesse momento, o cérebro pode liberar uma grande quantidade de neurotransmissores, dopamina, serotonina e até substâncias que alteram completamente a percepção da realidade. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar estranho, porque muitas pessoas que sobreviveram relatam experiências muito semelhantes, independente da cultura, da religião ou da idade. E isso levanta uma questão séria. Será que tudo isso é apenas o cérebro entrando em colapso? Ou existe algo além acontecendo nesse momento? Um dos relatos mais comuns é a sensação de desaceleração do tempo, como se cada segundo se tornasse eterno. Cientificamente, isso pode estar ligado à atividade do córtex pré-frontal, a área responsável pela percepção do tempo. Sob estresse extremo, o cérebro entra em estado de hiperprocessamento, criando a sensação de que tudo está mais lento. Outro relato frequente é a visão de um túnel de luz, uma luz intensa, no fim de um caminho escuro. Cientistas acreditam que isso pode ser causado pela falta de oxigênio no cérebro, especialmente na região responsável pela visão periférica. À medida que o oxigênio diminui, o cérebro começa a fechar a visão lateral, criando esse efeito de túnel. E o que sobra é exatamente aquilo que muitas pessoas descrevem. Outro fenômeno relatado com frequência é a sensação de que toda a vida passa diante dos olhos, como se o cérebro estivesse revisando tudo em segundos. Isso pode estar ligado ao hipocampo, a área responsável pela memória. Em situações extremas, ele pode ser ativado de forma intensa e desorganizada, criando essa sensação de revisão completa da vida. Mas nem tudo é confusão. Muitos relatos falam de algo completamente oposto. Muitos relatos falam de uma sensação profunda de paz, ausência total de dor e de medo. Isso pode estar relacionado à liberação de endorfinas, substâncias naturais que reduzem o sofrimento. Em alguns casos, as pessoas relatam algo ainda mais incomum: a sensação de estar fora do próprio corpo, como se estivessem observando tudo de fora, em uma perspectiva completamente diferente. Algumas descrevem detalhes precisos que depois foram confirmados. E é aqui que a ciência começa a encontrar limites. Porque nem tudo pode ser explicado facilmente. Falta de oxigênio explica algumas coisas, mas não explica tudo. Estudos recentes mostram que, mesmo após a parada cardíaca, o cérebro ainda pode apresentar atividade por alguns segundos. Como se ele ainda estivesse tentando processar o fim. Mas esses segundos podem parecer uma eternidade. E talvez o que vemos nesses últimos momentos seja uma mistura de ciência e algo que ainda não entendemos, né? Porque no final, a maior pergunta continua sem resposta. Durante anos, a ciência tentou explicar esses fenômenos e, em muitos casos, ela conseguiu. Falta de oxigênio, atividade elétrica irregular, liberação de substâncias químicas. Tudo isso pode explicar parte da experiência. Mas ainda assim, existem detalhes que continuam sem explicação. Pessoas que descrevem cenas reais, mesmo sem estarem conscientes. Relatos extremamente semelhantes em diferentes partes do mundo. Então, talvez, a pergunta não seja apenas o que acontece no cérebro, mas o que acontece com a consciência. Porque se a consciência continuar, mesmo que por alguns segundos, isso muda tudo. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: a morte é realmente o fim? Ou apenas o último instante? Antes de algo que ainda não compreendemos? Em 2013, um homem sofreu um grave acidente de carro. O impacto foi tão forte que seu coração parou por alguns minutos. Durante esse tempo,
ele foi considerado clinicamente morto. Mas quando voltou, ele contou algo estranho. Disse que tudo ficou em silêncio. E então, viu uma luz. Não era uma luz comum. Era acolhedora. Ele descreveu uma sensação de paz que nunca havia sentido antes. Em outro caso, uma mulher sofreu uma parada cardíaca durante uma cirurgia. Seu coração ficou parado por quase 4 minutos, tempo suficiente para que o cérebro começasse a desligar. Mas ao acordar, ela descreveu a sala de cirurgia. Disse que via os médicos como se estivesse no teto e relatou conversas que realmente aconteceram. Há também relatos ainda mais intensos. Pessoas que dizem ter ido além. Uma delas relatou ter encontrado pessoas já falecidas, familiares, que a acolheram e disseram que ainda não era a hora. E então, ela voltou. O nome dele é Howard Storm. Ele era professor universitário de artes. E durante grande parte da vida, ele não acreditava em nada espiritual. Em 1985, durante uma viagem à Europa, ele sofreu uma perfuração no estômago. A dor era extrema e seu estado piorava rapidamente, sem tratamento imediato. Seu corpo entrou em colapso. Em poucas horas, ele perdeu completamente a consciência. Mas, segundo o próprio relato, ele não deixou de existir. Ele acordou em um lugar escuro, um lugar que ele descreveu como vazio e perturbador. Ele começou a ouvir vozes, chamando por ele. No começo pareciam amigáveis, mas rapidamente se tornaram agressivas. Ele descreveu que foi cercado por essas presenças e sentiu um medo, como nunca antes. Foi então que algo mudou. Ele lembrou de uma oração e pediu ajuda. E então, a luz apareceu. Diferente de tudo que ele já havia visto. Ele descreveu aquilo como amor absoluto, uma presença que ele interpretou como divina. Todo o medo desapareceu. Ele se sentiu completamente aceito. Mas aquele momento não durou para sempre. Ele foi enviado de volta e acordou novamente em seu corpo. Após sobreviver, sua vida mudou completamente. O homem que não acreditava em nada passou a buscar respostas espirituais. E talvez essa não seja uma história sobre morte, mas sobre o que pode existir além. A maior pergunta continua a mesma. O fim é realmente o fim? Se essa história te fez refletir, então você precisa ver o próximo vídeo, porque existe um outro capítulo com 3 histórias reais ainda mais impressionantes. Pessoas que morreram e voltaram para contar o que viram. O vídeo está aparecendo na tela agora. Clica e continua essa jornada, porque aqui, cada história é um passo, e cada passo revela algo sobre quem somos. Eu sou John Gravel e te vejo no próximo vídeo.